Bom dia, caros amigos do Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, redes sociais, seja por qualquer meio você esteja prestigiando o meu trabalho. Se você gosta, curte, se inscreve, compartilhe, sugere, ativa o sininho, critica, elogia. Aqui eu sempre procurei nesses mais de 2 anos aí de existência do canal ser bem democrático, aceitar sugestões, críticas e elogios e contribuições, obviamente, né? Então, o meu campo de atuação, a minha área aí de abrangência, filosofia, história, ciências, política, religião, né? Matérias aí ligadas ao espectro das ciências humanas, né? Ciências humanas é muito vasta, ela se desdobra em análises, né? Das mais diversas perspectivas humanas, filosófica, psicológica, sociológica, né? O homem é um ser físico, biopsicossocial, né? Físico, biológico, psicossocial, há quem diga espiritual também, né? E as ciências humanas abrangem aí todos esses aspectos da vida humana. Eu queria no vídeo de hoje discutir um conceito caro à sociologia, à filosofia, à história também, de certa forma, já que essas ciências são ciências afins, elas têm afinidades, elas têm interferências. Não podemos tratar o homem isolado apenas enquanto psique, ou apenas enquanto ser social, ou apenas enquanto ser histórico, ou ser reflexivo, né? Há um imbricamento aí nessas questões, né? As questões interagem, né? O universo interage o tempo todo, né? Há uma sintonia, uma conexão, né? E eu queria na aula de hoje, na live de hoje, explorar um conceito caro dentro da história e da sociologia mais propriamente dito, né? E nós podemos fazer um link também com a filosofia, mas a princípio seria mais um conceito sociológico, histórico, né? Denominado patrimonialismo. Você, caro aluno, já ouviu falar nesse conceito? Com certeza, patrimônio, sim, né? Patrimônio vem daquilo que você herda, dos bens que você herda, né? Um patrimônio, né? Pátria vem de pátria, né? O patrimônio, né? Ou os bens, aquilo que você herdou, aquilo que você conquistou, né? Dentro da sociologia, esse conceito foi desenvolvido por um pensador alemão do começo do século XIX, no começo do século XX, final do século XIX, começo do século XX, chamado Max Weber, um importante teórico aí da sociologia que deu contribuições no campo da economia, os vínculos da economia e religião, economia e sociedade, a ética protestante e espírito do capitalismo, as formas de poder tradicional, legal e carismático, né? As motivações para as ações, né? Ações com fins pessoais, ações com fins sociais, ações com fins valorativos, né? O Max Weber tem alguns conceitos muito importantes, muito caros à sociologia, né? O seu método compreensivo da sociedade, né? Onde ele analisa também o fenômeno do capitalismo, mas não como uma crítica corrosiva ao capitalismo e a uma proposta de mudança, como fez o Karl Marx, que analisou o capitalismo sobre a perspectiva histórica, dialética, social, revolucionária. O Max Weber adotou o método compreensivo, né? Onde ele tem alguns conceitos interessantes, a motivação das ações, né? As ações com fins pessoais, com fins sociais, as ações valorativas, as ações subjetivas, né? O que mais? Os links com a religião, né? As formas de se exercitar o poder, né? Para o Weber, o poder, né, ele estaria ligado à questão legal burocrática, ao carisma ou à eficiência, né? São conceitos caros aí ao sociólogo Max Weber, né? Que no meu modo de ver foi muito feliz, né? Ao definir o Estado, né? Esse ente máximo do poder
como um ente que tem a legitimação, o monopólio do uso da força, né? Ele caracteriza o Estado por ser uma instituição que tem o monopólio do uso da força, né? O que significa isso? Que se nós, cidadãos comuns, tivermos algum embate jurídico, algum litígio jurídico, nós temos que, para resolver esse litígio, buscar as instituições jurídicas, policialescas, burocráticas, legais para dirimir os nossos conflitos. Já o Estado, ele tem a prerrogativa de poder usar a violência, coerção física, né, para reaver aí os seus direitos, a sua legalidade, né? Então ele cunhou muito bem que o Estado é uma instituição que tem por essência o uso legítimo da força e de violência para fazer valer as suas vontades, né? As suas decisões aí, a sua lei, né? Mas então, entrando no conceito de patrimonialismo, que foi estudado pelo Max Weber, sociólogo alemão, e muito estudado lá na década de 60, 70, 50, um pouco antes, por um grande sociólogo brasileiro, Raimundo Fauro, né? Que lá nos anos 70, no surgimento aí de um determinado partido do espectro da esquerda, ele era um dos mentores, né? Um dos autores muito lidos aí pela esquerda, justamente por ele criticar o estamento jurídico burocrático brasileiro, onde ele concluiu que não apenas um capitalismo selvagem de Estado era imposto no Brasil, mas também como nós teríamos herdado uma tradição patrimonialista lá dos nossos colonizadores portugueses, né? Portugal, a gente sabe, sempre foi um país que precisou se defender, constituiu um Estado lá em 1385, a partir da Revolução de Avis, uma dinastia monárquica hereditária, depois constitucional, né? Foi um dos povos aí responsáveis aí pela expansão ultramarina, justamente porque foi um dos primeiros a constituir como Estado e conseguiu financiamento para essas expedições marítimas, né, que colonizaram este país chamado Brasil, né? E aqui, né, no Brasil, eles instituíram aí as suas ideias, as suas ações, a sua catequização junto com a Igreja Católica, os jesuítas, né? Colonizaram por quase 300, 400 anos o Brasil após a independência em 7 de setembro de 22, né, 1822, né? Eles implantaram muitas instituições que aqui ficaram, né? A primeira Constituição, né, de 1824, as três esferas do poder legislativo, executivo e judiciário sobre a égide de um império junto com o poder moderador, algumas instituições importantes como universidades, correio, bancos, telégrafos, né? São de responsabilidades aí da colonização portuguesa. E segundo alguns estudiosos, dentre eles o Faoro, esse termo patrimonialismo ele é herdado de Portugal, né? Portugal se constituiu como um estado patrimonialista porque não soube fazer a dissociação, a devida indissociação entre o que é público e o que é privado. Essa é uma das características fundamentais do patrimonialismo, a confusão entre o que é público e o que é privado, ou seja, o governo que administra um estado, governo e estado têm diferenças. O governo é provisório, é uma parte da sociedade que administra o estado, que são instituições permanentes, né? E essa confusão entre governo, que são pessoas, e estado, que são instituições, estaria no cerne do patrimonialismo brasileiro. Essa confusão entre o que é público, o que é da esfera pública e o que é da esfera privada. Então, o Raimundo Faoro vai usar esse termo cunhado por Max Weber, né? Ele vai pegar esse conceito e vai aplicar aí a história brasileira, e ele vai chegar à conclusão que o Brasil é um estado patrimonialista,
que há uma confusão, há uma indissociação entre o poder público, o poder do Estado, o poder das leis, o poder da burocracia, o próprio poder do uso legítimo da violência feita pelo Estado e em conluio com o poder privado do capital, das oligarquias, das grandes empresas, dos grandes bancos. Eles se interferem, eles se interligam, eles se imbricam na constituição da administração e do poder. E esse é o cerne daquilo que viria a ser chamado patrimonialismo. O patrimônio, quer dizer, o que é estatal, o que é público, o que seria bem público, é usurpado para particulares. Isso estaria na nossa raiz histórica, inclusive, né? As capitanias hereditárias, os governos gerais, os ciclos econômicos. O Brasil nasceu aí com o escambo, né? Primeiro com o escambo, a troca de mercadorias entre indígenas e portugueses. Depois você tem propriamente o início de uma colonização, dividida em capitanias hereditárias. Disso surgiu, obviamente, os famosos latifúndios, as famosas oligarquias rurais, né? Você tem depois a questão dos governos gerais, né? Um poder muito centralizado no Estado, numa burocracia estatal que era portuguesa, e depois que a independência virou a metrópole transferiu-se para a colônia e continuou com o mesmo padrão político e praticamente econômico da escravidão e tal, né? E nessa indissociabilidade entre o que é público e o que é privado estaria aí a origem do patrimonialismo brasileiro. Quem comanda o Estado, os bens do Estado, as leis estatais, a burocracia, a jurisdição, as armas, tem fortes ligações com o poder econômico. Poder econômico e poder político caminham juntos, formam oligopólios, oligarquias, né? Há uma confusão nítida entre o que é público e o que é privado. Não há uma democratização na história brasileira. Quem domina o poder político domina o poder econômico. Quem tem o poder econômico tem influência no poder político. Não tem aquela discussão a política intervindo na economia. Aqui você tem a política intervindo na economia e a economia interferindo na política. Eles são indissociáveis, quando que numa democracia você teria que ter a devida separação entre o que é poder político e o que é poder econômico, e não a fusão entre as duas coisas, o que para o Raimundo Fauro, inspirado no conceito cunhado por Max Weber de patrimonialismo, estaria aí nas origens, nos primórdios aí da constituição do Estado, da nação, do país, da colônia que viria a ser país a partir de 1822, país esse que foi fundado, digamos assim, pela própria metrópole que explorou por 300 anos a sua colônia. Então é uma história do Brasil que não é para amadores, não é para qualquer um entender. Você tem que ter uma reflexão muito apurada, muito atenta, né, para você não tomar conclusões precipitadas e unilaterais. Não é uma história fácil a história do Brasil. O próprio escravizador um dia deu direito ao escravo por interesses próprios, né? O próprio opressor, a própria metrópole exploratória resolveu constituir essa colônia num país independente, né? Então a participação popular foi zero, tanto que há alguém que diz aí, talvez seja o próprio Raimundo Fauro, que no Brasil o Estado nasceu antes da sociedade, né? Você tem primeiro as instituições estatais antes de ter uma sociedade, um povo propriamente dito organizado. O que decorre disso então? O conceito de patrimonialismo, a ideia, a prática patrimonial, ela vai se expressar naquilo que a gente vê hoje, né? O patrimonialismo é a apropriação dos bens públicos, dos entes públicos, das instituições públicas, né? Burocráticas, jurídicas, institucionais, sociais, né?
os órgãos propriamente dito, o conluio dessas instituições com o poder privado, das grandes corporações, das grandes empresas. Uma interfere na outra, obviamente mantendo seus privilégios, a sua casta privilegiada, né? E mantendo os interesses. E nós, o povo cidadão, assistimos, como diriam lá na República, bestializados a tudo isso, ao patrimonialismo, à promiscuidade entre o poder público e o que é privado, né? A mistura entre interesses públicos e alguns interesses privados em detrimento do interesse da população. Você vê muito nitidamente isso nos escândalos de corrupção do PT, né? Mensalão, Petrolão, né? Agora aí o INSS, o BNDES, que nem investigado foi, né? Porque eles conseguiram fazer de algo hediondo, né? Que eram os empréstimos subsidiados a empresas amigas do governo, empréstimos vultuosos a troco de um juro de banana. Enquanto você, se for pegar um empréstimo, você vai pagar um juro vultuoso, né? O BNDES e agora o INSS, que é o quê? O uso da máquina pública, obviamente, para interesses particulares e interesse de um grupo de particulares, sindicatos, bancos, lesando aí o INSS. Isso está na raiz do patrimonialismo, né? Usurpar o direito público em prol de interesses privados, né? Isso aí acontecia na colonização brasileira, né, nas capitanias hereditárias, nos ciclos econômicos, no imposto lá do quinto, né? O quinto era uma parte, a quinta parte do ouro encontrado ia para a coroa, né? O quinto, de onde dizem que foi cunhada a expressão o quinto dos infernos, né? Nasceu lá na Inconfidência Mineira. Depois você tem nos ciclos econômicos, né? Primeiro os engenhos de açúcar, depois o ciclo do ouro, depois o ciclo do café, da borracha, do minério, do nióbio, né? E agora, obviamente, aí as nossas reservas naturais, fontes energéticas aí, que os países imperialistas já estão de olho em nome do aquecimento global, das mudanças climáticas, tem que mudar as matrizes energéticas. As matrizes energéticas estão onde? Nos países atrasados no processo de industrialização que não corroeram o seu meio ambiente, América Latina. Então agora a onda em nome do aquecimento global são energias renováveis, que eles vão vir buscar aonde? Onde que o imperialismo veio buscar a sua matéria-prima? Aqui, na África, na Ásia, né? Então o conceito de patrimonialismo, Max Weber, Raimundo Faoro, a apropriação do que é público pelo que é privado, a indissociabilidade do que é público e do que é privado, né? O favorecimento de interesses privados em detrimento do interesse público, essa é a raiz do patrimonialismo brasileiro. Tanto que se você pegar os nossos representantes eleitos legalmente, todos eles, ou se não 80%, 90%, 70% no mínimo, vêm das velhas oligarquias rurais, financiado pelos grandes bancos, pelas grandes empresas, pelos grandes grupos de mídia, né? Todos eles é num seleto conluio com a política, né? Então se funde o poder das oligarquias com o poder poder político e econômico, né? Basta você pensar o seguinte: o nosso Congresso Nacional, 70% dele é formado por representantes de grandes empresas que querem os seus privilégios mantidos pelo governo, pelos latifundiários que são muito fortes e pelos corporativismos aí de instituições poderosas, dentre elas os militares e o judiciário, né? Então o Brasil, o que que ele é? Ele é um capitalismo de Estado, ele é um país patrimonialista, né? Para você ter realmente um capitalismo liberal, você tinha que ter
menos Estado e mais atividades econômicas, mais livre empreendedorismo, mais produção, mais inventividade, menos Estado controlando a vida do indivíduo, principalmente do empreendedor, a liberdade econômica. Aqui você tem um intervencionismo, né, perante o empreendedor, que obviamente favorece as grandes empresas contra as pequenas empresas, né? Favorecendo os oligopólios e monopólios tão bem conhecidos aí no campo econômico, né? A fusão de grandes empresas que vão aí absorvendo todo o mercado, e as pequenas e médias empresas obviamente não tem como concorrer. O PT é mestre para fazer isso. Sobretaxar todos. Se você sobretaxa todos, é óbvio, os mais ricos conseguem sobreviver mais e melhor porque eles têm mais condições. Os pequenos e pobres, com todos os impostos, tributos, encargos e intervencionismos econômicos, eles morrem na praia, se é que conseguem chegar na praia, né? Eles falem. Então, esse conceito patrimonialismo, quando a gente vê os escândalos de corrupção, não só do PT, o PT está em quase todas, mas eu acho que quase todos os partidos estão em quase todas, né? Eles têm a ver com a nossa origem patrimonialismo, que é confundir o Estado, a instituição Estado, os órgãos do Estado, como um aparato de representações de interesses privados, né? É o escorrer aquilo que é público para a mão de particulares, como eram lá nas capitanias hereditárias. O Estado português na época dividiu o Brasil em alguns lotes de terra, né, e entregou a particulares. O Estado entregou a particulares para eles produzirem através da mão de obra escrava, né, os grandes latifúndios, né, o leme, latifúndio, exportador, monocultor, escravocrata, né, sob a jurisdição do Estado. Ali já está as raízes aí da nossa imensa desigualdade social, né? Conceito importantíssimo de estudar o patrimonialismo, o favorecimento pessoal em nome usando aí os aparatos públicos estatais. O Raimundo Faoro, na obra Os Donos do Poder, ele mostra muito bem isso, como fica em dúvida de fato se o país, se a economia brasileira é uma economia capitalista ou patrimonialista, né? Ou um capitalismo de Estado, onde o Estado é o principal agente capitalista. Ele diz o que você pode fazer, o que você vai consumir, quanto você vai ganhar, quanto você vai pagar de impostos, o que pode e o que não pode. A alta burocracia, que obviamente favorece o estamento jurídico, burocrático, militar e estatal, e favorece as empresas coligadas a esse. Um exemplo disso é BNDES, né? O que o PT fez com o BNDES, muito bem aí explanado e denunciado lá na Lava Jato, né? Ele pegava dinheiro, o BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Eles pegavam dinheiro público, dinheiro seu, obviamente, formavam, né, os créditos desse banco com dinheiro público e emprestavam a empresas amiguinhas do governo a troco de banana, né? Então os contratos eram legais. Ele emprestava milhões aí para o grupo JBS, para o Itaú, né, para grupos ligados ao governo, né, principalmente lá a Galvão Engenharia, a Engevix, a Odebrecht, obviamente não podemos esquecer, né? A própria Globo levou nisso, né, uma fatia vultuosa, somas de dinheiro que seria público, obviamente, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, um banco que pegava aportes públicos e emprestava para empresas particulares a troco de banana, né? Inclusive para países da América Latina e países do mesmo espectro político e ideológico do PT, né? Parece que Angola, parece que Cuba, mais alguns países da América Latina levaram dinheiro do BNDES, dinheiro seu, a troco de banana, e não foi
constatado em ilegalidade porque eles fizeram um contrato. Ó, você vai pegar 1 bilhão e vai pagar 1,5 bilhão em 30 anos, se é que esses países conseguem pagar, né? Quer dizer, um juro de 50% em 30 anos. Você vai pegar um empréstimo de 10 mil reais para pagar em 3 anos, você vai pagar isso, né? Então, olha a desproporção, né? A discrepância que há entre esses termos. O que ocorreu no BNDES, mais recentemente no INSS, antigamente no Mensalão, no Petrolão, em tantos outros escândalos de corrupção que houve no Brasil, não só na era do PT, o PT está em quase todas, mas não é só o PT, é o Estado brasileiro, né? Seja ele governado pelo lambão descondenado de 9 dedos, né? Seja lá pelo Jair Messias Bolsonaro, né? É o comando do Estado, né? A transferência de recursos estatais públicos para iniciativas privadas, para empresas privadas amiguinhas do governo, né? Que vão, obviamente, formando os oligopólios e monopólios. Esse é um conceito patrimonialismo muito bem estudado pelo Max Weber e pelo Raimundo Fauro na obra Os Donos do Poder, né? Quando você pensa em Brasil, você vai ter, obviamente, a gente sabe quem comanda o Brasil, o estamento burocrático, jurídico, militar, estatal brasileiro, que é formado por uns 100 mil agentes aí, né? Você pega as esferas do três poderes, executivo, legislativo e judiciário, né? Você pega os funcionários, os ministros, os secretários de alta patente, sejam eles designados ou sejam cargos de carreira, né? Com altos e mega salários e ótimas aposentadorias e ótimas regalias, né? Formando mais ou menos aí umas 100, 150 mil pessoas, né? Você tem os que dão suporte a os altos cargos militares com boas aposentadorias, bons planos de saúde, bons planos de carreira, 100, 150 mil pessoas. Aí você pega mais um grupo de grandes empresários e grandes executivos, né? Que deve chegar mais ou menos no Brasil, os grandes, né? A uns 100 mil, a mais umas 100 mil pessoas. Aí você tem um grupo que se favorece desses, que também deve chegar aí a uns 5, 6 milhões, né? São a grande elite brasileira, né? Daria aí 2,5% aí, talvez nem isso, talvez nem chegue a isso, né? Aí da população brasileira lá no alto da pirâmide. E aí para baixo vem aí os profissionais, né? Os profissionais liberais, os comerciantes que ganham alguma coisa, né? Os bons empregados dessas empresas estatais ou públicas, que não chega a 20%, e depois povão, né? Depois povão assalariado aí que luta para pagar as contas. E isso aí tudo é muito bem documentado no processo histórico brasileiro, desde os escambos lá com os índios, desde a formatação do Estado brasileiro, que também tem uma conotação religiosa lá dos jesuítas, da catequização, da formação do Estado-nação, do germe do que viria a ser o Estado-nação Brasil a partir de 1822, no Império, depois na República. Você tem esse conluio entre poder público e poder privado, o patrimonialismo, a influência de um sobre outro, né? As capitanias hereditárias, depois os ciclos econômicos com mão de obra escrava, o morticínio de indígenas, depois os processos, os golpes que teve no Brasil, sempre com o apoio de uma instituição em especial, né, que é a instituição Exército Brasileiro, né? Sabemos muito bem que o Brasil foi formado pela Igreja Católica, pelo Exército e pela Maçonaria, né? E pelos seus agregados e correligionários, né? Formou aí o que seria o Brasil, o que na visão de Raimundo Faoro é um Estado não meramente capitalista, no sentido etimológico clássico tradicional do termo, né? O capitalismo precisa de liberalismo, de compra e venda,
de não intervenção, de nem tanta intervenção do Estado na economia, uma intervenção mínima possível, né, para que o capitalismo, as trocas, a produção, a livre iniciativa, ela se desenvolva, né? Já o Brasil, ele é o contrário, ele é patrimonialista, ele é intervencionista. A casta burocrática estatal, junto com as grandes empresas, bancos, agronegócio, empresas de mídia, as próprias empresas produtivas, né, de bens de capital, de bens de serviços, de bens de consumo, se unem, obviamente, né, se coligam e fecham aí as regras em favorecimento próprio, legislam em causa própria. Essa é a origem do patrimonialismo brasileiro. Para entender o patrimonialismo brasileiro, né, na história do Brasil, você pode usar os conceitos de dois pensadores, o alemão Max Weber e o, o sociólogo Raimundo Fauro. Tá bom, pessoal? Fica a dica, um bom domingo a todos.